Bom dia, turma! Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo que a gente estava vendo, que era os meios de comunicação do passado e do presente. Então, hoje é a parte 2 que a gente vai continuar. Nós não vamos utilizar o nosso livro didático, então a gente vai só conversar um pouco e dialogar sobre a história dos meios de comunicação. Ó, pessoal, então vamos lá. A história dos meios de comunicação, ele surge da necessidade do ser humano de se expressar e de se comunicar. Então, lá na pré-história, por exemplo, quando, aquelas pessoas que viviam nas cavernas, aqueles seres humanos, eles faziam pinturas rupestres nas próprias cavernas. Aquilo era uma forma deles se comunicar, deles se expressarem, né? Aqueles desenhos representavam algo para eles, que eles se comunicavam, né, e conheciam. Então, pessoal, é algo importante para a vivência dos homens. Quando eu me refiro a homens, eu falo dos seres humanos em geral. Então, é mulheres, são homens, são idosos, são pessoas. A gente usa o termo homens para mostrar, né, que são pessoas, né, que fazem, né, essa história. Então, desde o surgimento da escrita ao alfabeto, o homem ele vem desenvolvendo maneiras de se expressar, né, e de expandir o conhecimento. Isso, pessoal, vai nos diferenciar dos outros animais. Nós somos animais racionais e nós podemos, né, construir a história e o conhecimento, como a gente já conhece e a gente viu, né, na nossa aula passada. Então, foram séculos de desenvolvimento para que a gente hoje chegasse, né, na era da tecnologia que a gente tem. Então, nós temos objetos modernos que fazem com que a gente se comunique, né? Foram anos e anos de desenvolvimento. Não foi uma coisa que surgiu do nada, né? Ah, vou fazer um telefone. Pronto, fiz o telefone. Não é assim. Então, foram estudos, foram experiências para poder criar esses meios e melhorar a cada dia, né? Inovar. Então, pessoal, por exemplo, quando nós falamos dos meios de comunicação do passado, nós lembramos do correio. O correio ele é considerado um dos meios de comunicação mais antigos. Por quê? Porque, por exemplo, os povos da antiguidade utilizavam o correio. Não esse correio que a gente tem hoje, que nós vamos lá no prédio, né? E pedimos para enviar objetos, cartas, documentos, correspondências. O correio que era utilizado na antiguidade eram aqueles documentos e cartas que eram enviados através de aves. Então, as aves, lá no Egito, por exemplo, as aves eram treinadas para mandar esses documentos, né? Enviar para locais distantes e trazer essas correspondências. Então, isso com o passar dos anos foi se desenvolvendo, né? E foi tendo mudanças. Nós temos também, pessoal, na era da modernidade, no século XVIII, a questão da criação do telégrafo, por exemplo. O telégrafo, pessoal, era um objeto ligado a fios e eletroímãs, que enviava mensagens, né, de longa distância. Isso aí, nesse período, foi considerado algo inovador, né, que você poderia se comunicar com a pessoa a longas distâncias. E de anos, né, para cá, foram surgindo os que a gente conhece, que são o telefone, a internet, a televisão, que nem a gente viu na nossa aula também, o processo. Então, por exemplo, surgiram suportes como livros, que nem a gente viu, né, e a criação desses livros em grande escala. Antes se poderia se criar apenas um livro por dia, né, e fabricar esse livro, produzir. E com a descoberta, né, do alemão, que a gente viu, isso foi possível, né? E passou-se a se criar vários e vários durante um dia. Então, jornais, livros, revistas foram, né, se modernizando. E nós temos também, pessoal, a questão da cultura de massa, que é o que a gente tem hoje. Nós necessitamos desses meios de comunicação, né, para nos relacionarmos, né? Tanto com relação a trabalho como a estudo. Nós também, pessoal, temos a classificação desses meios de comunicação. Como assim, tia? Nós temos classificações. Por exemplo, os meios de comunicação escrito. A linguagem ela é escrita. Então, nós vimos isso nos jornais, nas revistas e, né, em livros, que é o que a gente faz. A gente lê
e a partir daquilo ali a gente vai ter o conhecimento sobre, a gente vai ter um pensamento, vai ter um olhar. Então, nós escrevemos para nos expressarmos. Nós temos também os sonoros, que é a linguagem através de sons. Por exemplo, o rádio e o telefone, que nós podemos ouvir sons, certo? Audiovisuais, onde há uma fusão de imagem e de som. A gente tem a televisão e o cinema, que a gente pode ver as imagens e pode ver as pessoas falando, né? Podemos ver sons. Multimídias é uma reunião de diversos meios. Então, a gente vai ver texto, a gente vai ver áudio e a gente vai ver vídeo. As hipermídias, pessoal, que é uma outra fusão desses meios de comunicação. Ou seja, sistemas eletrônicos. Então, nós temos DVD, nós temos CD, nós temos a TV digital e nós temos a internet, que faz com que a gente se comunique, né, rapidamente. E os tipos de meios de comunicação. Como assim, tia? Nós temos tipos e diferenças entre esses meios. Nós temos meios de comunicação que são individuais, ou seja, que são nossos, né, que é algo interpessoal das pessoas, e nós temos os meios de comunicação de massa, ou seja, que ele tem que alcançar muitas e muitas pessoas ao mesmo tempo, né? É algo que é expansivo, que expande. O individual, nós temos como exemplo, pessoal, a carta, o telefone, que é algo pessoal nosso, que nós vamos direcionar apenas para uma pessoa. Quando nós falamos no telefone, nós falamos por exemplo, apenas com uma pessoa. A internet nos permite falar com os aplicativos que nós temos hoje, né? O WhatsApp, Facebook, ao mesmo tempo. Mas são meios o quê? Individual. Cada um de nós temos o nosso próprio, né? O nosso próprio meio individual. Meios de comunicação de massa, que tem a intenção, né, de alcançar mais pessoas, um número grande de pessoas. Nós temos os jornais, né, que muitas pessoas vão acessar aquilo e vão ler. Nós temos as revistas, a internet e a televisão e também o rádio. Então, pessoal, é isso. Os meios de comunicação, a gente viu, né, que desde a antiguidade ele vem o quê? Ele vem se modernizando. Isso é algo importante para o nosso conhecimento, né, e para nós, seres humanos, nos relacionarmos de todas as formas, para o nosso estudo, né, para expandir. Então, como atividade, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos procurar em livros e revistas antigos, que não precisamos mais, fotografias e imagens, para poder colar no nosso caderno e falar um pouco, né, sobre a importância e o que a gente viu hoje no nosso vídeo. Pode-se colocar também coisas que a gente viu no livro, né, na nossa aula passada, que a gente deu início, tem muitas fotografias lá interessantes. Quem não conseguir, né, as imagens, as fotografias, nós podemos fazer o desenho e a produção de texto, ok?